Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. No último vídeo, comentamos com vocês o porquê que a insuficiência cardíaca é uma doença tão comum e vimos que ela está relacionada com a hipertensão arterial sistêmica, que talvez seja a doença crônica mais comum do mundo, e ela, quando maltratada, mal controlada, pode levar a médio e longo prazo um quadro de hipertrofia cardíaca, dilatação e, consequentemente, insuficiência cardíaca. Vimos que o diabetes mellitus está intimamente relacionado com a hipertensão arterial sistêmica, consequentemente relacionado com a aterosclerose, levando ao infarto agudo do miocárdio, que é a doença que mais mata no mundo. E a gente sabe que, para os sobreviventes, a principal sequela do infarto agudo do miocárdio é a insuficiência cardíaca. Além de outras entidades, outras doenças que culminam também com esse quadro cardíaco, como as doenças valvares, as inflamações do coração por vírus, como as miocardites. E levando em consideração esse somatório de fatores, torna a insuficiência cardíaca uma doença extremamente grave e, infelizmente, muito comum. E hoje tentaremos explicar um pouquinho sobre o funcionamento do coração, para que dessa forma possamos entender mais claramente a respeito da insuficiência cardíaca. O coração é um órgão muscular formado por 4 cavidades: o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio direito e o átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo tem como função o bombeamento de sangue para todos os órgãos do corpo através deste grande vaso que é a artéria aorta. Será bombeado sangue oxigenado, sangue rico em oxigênio, para suprir todos os tecidos do corpo humano. O sangue chega no ventrículo esquerdo através do átrio esquerdo, que por sua vez receberá sangue oxigenado dos pulmões através dessas veias pulmonares. Tá ok? Então, o sangue chegará dos pulmões ao átrio esquerdo através das veias pulmonares. A válvula mitral irá se abrir. O sangue passivamente irá desaguar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se encherá de sangue, receberá passivamente, pela ação da gravidade, 70 a 80% do sangue provindo do átrio esquerdo, e o restante virá do átrio esquerdo através de uma contração do átrio esquerdo, da sístole do átrio esquerdo, e irá ocasionar o enchimento do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo irá se encher, irá acomodar o sangue proveniente desta câmara, e então ele irá se contrair. A contração do músculo cardíaco, a contração do ventrículo esquerdo, a sístole do ventrículo esquerdo, para ejetar o sangue para a artéria aorta. Então, o primeiro conceito que nós devemos entender é que, caso haja um déficit contrátil, uma deficiência na contração desta câmara, desse ventrículo esquerdo, o sangue não chegará adequadamente, o sangue oxigenado não chegará adequadamente a todos os órgãos e tecidos, por uma falência desta cavidade. Esta cavidade, caso ela não tenha a força contrátil para ejetar o sangue, para expulsar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, os tecidos não receberão suprimento adequado, e o paciente passará a apresentar um quadro de insuficiência cardíaca. Dentre as manifestações desta doença, talvez a mais comum seja
a dispneia, que é a sensação de falta de ar. Vale relembrar que quando esta câmara cardíaca, o ventrículo esquerdo, não se contrai adequadamente, por uma deficiência, como nós acabamos de comentar, o sangue poderá se acumular gradativamente nos ventrículos e nos átrios, nas vias pulmonares. Desta forma, a chegada do sangue dos pulmões para os átrios e os ventrículos estará comprometida. E o que irá ocorrer é um quadro de congestão pulmonar, que seria o acúmulo de sangue ou acúmulo de líquido nos pulmões. Os pulmões, na prática, eles funcionam como uma bexiga airada, né? Eles têm a capacidade de se expandir quando nós expiramos. Os pulmões se enchem de ar para ocorrer a troca gasosa, com a passagem de oxigênio dos pulmões para a circulação e a passagem de gás carbônico da circulação para os pulmões, que devolverá o gás carbônico para o meio ambiente. E o sangue receberá oxigênio, estará oxigenado para posteriormente, através das vias pulmonares, chegar no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. Caso esta bomba, o ventrículo esquerdo, apresente uma falência, um déficit de contratilidade, desta forma, este trajeto pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e retrogradamente ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veias pulmonares e pulmões estarão congestionados. O sangue irá se acumular nos pulmões, teremos a congestão pulmonar, ou como dizemos popularmente, o pulmão estará encharcado e estará comprometida a sua função vital de troca gasosa, e o paciente com insuficiência cardíaca apresentará dispneia, apresentará falta de ar. Isto nós comentamos nos referindo a uma falência contrátil do ventrículo esquerdo. Caso o déficit de contratilidade seja do ventrículo direito, nós teríamos um quadro de insuficiência cardíaca, um quadro clinicamente diferente da falência do ventrículo esquerdo. A insuficiência cardíaca esquerda e a insuficiência cardíaca direita, do ponto de vista clínico, elas não se comportam da mesma maneira. Nós podemos diferenciá-la através da sintomatologia do paciente. Mas fica aqui o destaque inicial, que quando a insuficiência cardíaca à esquerda, a principal manifestação é a dispneia, tá? É a sensação objetiva de falta de ar, como eu acabei de comentar, pela congestão pulmonar. E também gostaria de destacar que o quadro de insuficiência cardíaca, sobretudo no quadro de insuficiência cardíaca esquerda, ela pode ser não apenas por uma deficiência na contratilidade do ventrículo esquerdo, mas também por uma deficiência no relaxamento. Como é que funciona isso? Quando o coração está em diástole, o ventrículo está se relaxando para acomodar, né, o sangue proveniente do lado esquerdo. Esta câmara, o ventrículo esquerdo, tem que ser complacente, ela tem que ser macia o suficiente para acomodar o sangue proveniente do lado esquerdo. Agora, por exemplo, se esse músculo estiver hipertrofiado ou por alguma forma estar enrijecido, ou seja, com a sua complacência reduzida, ele não será capaz de acomodar de maneira adequada o sangue provindo do lado esquerdo, tá? Então, o que acontece? Caso o ventrículo esquerdo não se encha adequadamente, isso vai interferir na contratilidade também. Existe uma lei na fisiologia cardíaca, que é a lei de Frank-Starling, que diz que o coração tem que se distender adequadamente, no caso o ventrículo esquerdo tem que se distender, as fibras musculares do coração tem que se distender adequadamente para que a contração seja efetiva. Então, se o coração não acomodar o sangue adequadamente, ele também não vai se contrair. Então, só destacando
que a insuficiência cardíaca não ocorre apenas por um déficit de contratilidade do ventrículo, ele pode ocorrer também por um déficit de complacência, de acomodação do sangue, tá? E a mensagem inicial é que uma das manifestações iniciais deste quadro relacionado ao ventrículo esquerdo é a dispneia por congestão pulmonar, tá? Isso aqui foi mais um bate-papo, mais uma pequena introdução a esse tema, um tema muito amplo, que nós podemos discutir bastante, tirar muito aprendizado a respeito da clínica cardiológica, da fisiologia cardíaca, quando falamos de insuficiência cardíaca. Em breve continuaremos abordando esse assunto. Obrigado aí pela companhia de vocês e um grande abraço e até os próximos vídeos.